Oi gente, como vocês estão? Sou eu de novo. Um dos grandes desafios dos alunos tirarem 1000 na redação é fecharem a competência 4, que diz sobre a coesão e a coerência do seu texto. Esses dois conceitos são muito importantes para o seu texto, porque a banca vai te avaliar se o seu texto está correto e se faz sentido. Então, por exemplo, se você faz períodos muito extensos, não usa conectivos, não usa conjunções, com certeza você não vai tirar uma nota boa nessa competência. E uma das maiores dificuldades das pessoas, inclusive era uma coisa que me pegava muito quando eu comecei a treinar redação, é de que quando a gente está bolando lá o texto, a gente não consegue deixar de repetir palavras. Então hoje eu trago 3 dicas para vocês pararem de repetir palavras e fecharem a coesão do texto. A primeira dica é algo que eu nem preciso de explicar muito, porque é uma coisa que vocês já estão careca de saber, né? Que é o uso dos sinônimos. Quando a gente usa sinônimos, a gente mostra para a banca duas coisas. Que a gente tem a capacidade de fazer um texto coesivo, sem repetir palavras, e que a gente tem o conhecimento do significado de outras palavras. Então a gente não precisa de usar a mesma palavra sempre no mesmo texto. Então, por exemplo, na hora que você está lá fazendo a sua redação, não deixa de pesquisar no dicionário, na internet, onde quer que seja, sinônimos novos, porque na hora lá da prova não vai ter como você pesquisar, né? Mas treinando antes mesmo da prova, você vai acabar conhecendo palavras novas, significados novos e vão ser muito úteis na hora da prova. A gente já percebe que usar a mesma palavra sempre no texto deixa ele mais fraco, só que essa não é uma deixa para vocês agora começarem a pesquisar palavras mais difíceis, achando que usar palavras mais difíceis, mais complicadas, vai deixar o seu texto mais bonito e a banca vai falar, nossa, que estudante perfeito, ele sabe o significado dessa palavra. Pelo contrário, a banca vai achar que você está usando essa palavra sem nem saber o significado. Então, por exemplo, você está fazendo um texto lá sobre um problema social, né, que o Enem costuma cobrar muito, e você está lá falando de problema, e não sabe que outra palavra que fala sem ser problema. Então você pesquisa lá na internet sinônimos de problema. Não deixa de fazer isso, gente. Isso me ajudou muito. Não tem perigo de ficar procurando na internet agora. O que você não pode fazer é procurar lá na hora da prova. Mas enquanto você está treinando, não deixa de procurar na internet, sabe? Para ajudar vocês, eu fiz uma lista com os principais sinônimos que eu uso, que todo mundo usa na hora de fazer redação. Palavras como problema, solução. Eu fiz uma lista completinha de outras palavras que você pode usar sem ser essas que a gente usa bastante. Então, o link está na descrição desse vídeo para vocês acompanharem, estudarem e usarem bastante na hora de fazer redação. Então, não deixa de pegar essa lista para estudar, viu? Como segunda dica, eu trago para vocês uma coisa que a gente conhece também desde o ensino fundamental, e muitas vezes a gente esquece da existência deles na hora dessa repetição de palavras, que é o uso dos pronomes. Porque com ele a gente consegue substituir a mesma palavra por um termo muito menor e que expressa a mesma coisa. Por exemplo, eu estou lá no parágrafo de desenvolvimento escrevendo, né? A inclusão dos surdos não ocorre, pois a inclusão dos surdos precisa de mais cuidados e domínios públicos. É fácil da gente identificar que esse período ficou muito fraco porque a gente repetiu a inclusão dos surdos muito rápido, só que, gente, muita gente faz isso, muita gente coloca muitas palavras repetidas, termos repetidos muito fácil, e a gente esquece que tem pronomes, tem palavrinhas que a gente coloca que dão o mesmo sentido e fica muito melhor. Então, por exemplo, em vez de a gente colocar assim, a gente coloca a inclusão dos surdos não ocorre pela falta de políticas pedagógicas que necessitam de mais domínios e cuidado. Ou seja, além da gente diminuir esse período, que é ótimo para o texto, a gente usou o pronome, que é o pronome relativo que deixou a frase muito mais coesiva em vez de repetir, né? A inclusão dos surdos. Então, além de você prestar atenção na hora que você está escrevendo, na hora de você acabar essa redação, confira lá se não tem alguma palavra que você pode substituir por um pronome, se você está usando mais palavras, se você está repetindo essa palavra e que pode ser substituída, que isso vai agregar muito o seu texto. Fora que essa é a oportunidade para você que não lembra dos pronomes, estudar, né, antes da prova, porque ainda dá tempo, e saber se articular melhor. Já estou na minha última dica do vídeo, então se você já gostou, já deixa seu like para me ajudar, se inscreve nesse canal e manda para os seus amigos, para o seu grupo de WhatsApp, de Facebook, de estudos, e não se esquece de colocar o sininho da notificação para ser o primeiro a ver meus vídeos, tá bom? E como terceira dica, é algo que eu uso bastante na hora que eu tenho que citar novamente a mesma alusão histórica ou a mesma tese que eu citei anteriormente na redação, é a regra da ampliação-redução. O que é isso? Como o próprio nome já diz, a ampliação é quando eu vou ampliar a informação ou o nome nesse texto. Então, por exemplo, na frase "o Lula candidatou-se à presidência em 2018".
ponto final. Esta é a segunda vez que o ex-presidente da República se apresenta como candidato a esse cargo. Estão vendo como eu não coloquei Lula nas duas frases? Numa frase eu coloquei Lula e na segunda eu ampliei, eu coloquei o ex-presidente da República. Ou poderia até colocar Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente amplia essa palavra. E como contrário da ampliação, a gente usa a redução. Então a gente começa com uma informação muito grande e depois reduz ela. Então, por exemplo, na frase o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou novas informações sobre o censo demográfico. Ponto final. Este será um grande marco da corporação para entrarmos na década de 2020. Então, por exemplo, eu comecei lá com uma palavra muito grande, com um termo muito grande, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para não colocar IBGE de novo, depois eu coloquei, este é um grande marco da corporação para a nova década. Então a gente usa mesmo essa ampliação, redução. Essa técnica muitas pessoas já conhecem, já têm noção disso, de ampliar e reduzir a palavra, mas aí fica como uma dica para pessoas que não conheciam usar, prestar atenção na hora de fazer redação lá e na hora de uma citação histórica, por exemplo, em vez de usar a mesma palavra, pode usar uma outra palavra que significa a mesma coisa. Em vez da gente ampliar, a gente reduz, ou ao contrário, em vez da gente reduzir, a gente amplia e fica muito melhor para a coerência do seu texto. E essas foram as 3 dicas. Esse foi um vídeo curtinho, mas eu espero que tenha sido bem útil para vocês estudarem, prestarem atenção na hora de repetir essas palavras. Não deixem de conferir lá o link que eu deixei na descrição desse vídeo com os sinônimos que eu deixei para vocês. Vai ser realmente muito útil, me ajuda bastante e com certeza vai ajudar vocês. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever, mandar para as POC, compartilhar e tudo mais. Então, beijo e até mais!